Boa noite. Queria te convidar a abrir a Bíblia em João capítulo 10, versículo 10. Depois a gente vai em outro texto. Eu estava ali sentado e não tinha nada combinado por mim. Se tinha combinado foi o Espírito Santo que combinou, e eu fui ouvindo os louvores, as canções, a ministração. E eu entendo que a gente vai começar aqui e depois a gente vai no texto. João capítulo 10, versículo 10. Para entender o contexto do que está escrito, Jesus, ele opera o milagre na vida de um cego no capítulo 9 de João. Após esse milagre, fica-se a pergunta, quem que curou esse rapaz? Quem curou a cegueira desse homem? E aí o homem que era cego, ele não tinha visto, ele antes era cego, sabia que quem curou era Jesus. Há um questionamento, e termina o capítulo com o reencontro de Jesus com esse homem curado. Nessa conversa, Jesus fala com ele e com o grupo que ali estava. E aí eu entro no capítulo 10 de João. Nessa conversa, Jesus apresenta como bom pastor, começa a conversar, e no versículo 10 ele dá uma advertência sobre aqueles que estavam tentando roubar algo do povo do Senhor, que ensinava algo que não era de acordo com o que Deus tinha. E aí diz assim o versículo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Só que ao mesmo tempo que Jesus diz que tinha um grupo de pessoas que estava ali para matar, roubar e destruir, ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida em... Eu sei que o primeiro, geralmente, a gente é mais tímido. No segundo, fala bonito. Quer ver? Eu vim para que tenham vida e vida em... Ótimo. Isso significa que Jesus veio não para entregar algo pequeno. A vida que Jesus tem para o seu povo não é uma vida pequena, não é uma vida média. É uma vida plena, plenitude de vida. Uma vida transformada. A igreja do Senhor é chamada para viver algo novo, algo mais poderoso, algo que nos preencha e nos transforme. Jesus veio para isso. E Jesus vindo para isso, gera então uma expectativa em todo mundo que conhece Jesus. A expectativa de quem conhece Jesus é experimentar essa plenitude de vida, esse algo novo, essa transformação genuína. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre o que é essa vida abundante, essa vida plena, essa vida que nos preenche, essa vida transformada. Existe um nome, um termo, que ecoa na igreja, e é sinônimo de vida abundante. Essa palavra, quando a gente fala, a gente ri, a gente sorri. Geralmente a gente pensa numa música, já pensa, olha, eu lembro de um dia que eu experimentei algo que deve ser isso. A palavra é avivamento. A palavra avivamento, quando falada pelo povo de Deus, já gera aquela expectativa de algo muito poderoso. Parece que eu estou sendo imerso, eu estou mergulhando em alguma coisa e não posso ser a mesma pessoa. Então é sobre avivamento que vamos falar. É sobre a vida abundante que Jesus tem para nós. Mas nós não vamos falar simplesmente sobre o que é, mas como alcançar, como viver, como ser reconhecido como pessoas que são totalmente preenchidas pela vida que Jesus tem para nós. Então eu quero falar sobre essas marcas de um avivamento. E declarar que nós vamos caminhar para viver o verdadeiro avivamento do Senhor como igreja. Amém? Então, para isso, eu te convido aí em Atos, capítulo 1, versículo 8. E chegando em Atos, você não fecha a Bíblia, porque nós vamos, no capítulo 1 e no capítulo 2, ver um pouco sobre essa igreja que começou o passo que nós queremos continuar, desse avivamento. Atos, capítulo 1, versículo 8. Enquanto você está encontrando, eu preciso contextualizar. Jesus, ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, declara essa nova identidade, reúne aqueles discípulos que estavam com ele e dão uma missão. Vocês vão por todo mundo, vão fazer discípulos,
vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os sinais e maravilhas seguirão vocês. O Espírito Santo virá, eles já sabiam dessa promessa. Então, no capítulo 1 de Atos, Jesus ainda está com o seu povo, dando as últimas orientações, prestes a subir aos céus. Nessas últimas orações, ele fala, olha, espera aqui em Jerusalém, espera para que a promessa se cumpra, porque agora virá o Espírito do Senhor. Vocês conheciam o batismo das águas de João Batista, agora virá o Espírito Santo. E no capítulo 1, versículo 8, Jesus ele vai declarar um pouco sobre o que o Espírito Santo vai fazer. Olha como é que está escrito. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus disse, olha igreja, fica aqui, aguarda algo que é fundamental, o Espírito Santo do Senhor. Então o avivamento, ele é uma ação de Deus na igreja. Então se você olhar para o lado, você está vendo pessoas que Deus vai gerar um avivamento. A ação, o preenchimento, ela vem do Espírito Santo do Senhor. Todas as promessas do Antigo Testamento que falam de vida nova, sempre passam por uma ação de Deus. Em Jeremias, Deus disse, vocês têm um coração de pedra, eu vou colocar a lei no coração de vocês. Em Joel, ele disse, mas nos últimos dias derramarei do meu Espírito em todos. Então, ele declara sempre que Deus vai nos preencher para que venhamos a ter algo novo, uma vida nova, um avivamento. A palavra avivamento, em inglês, ela tem uma raiz de acordar, despertar. Ela é como se nós estivéssemos dormindo, e vem o Espírito Santo em nossa vida, e fala aquele, ei, acorda! E aí você desperta e caminha. Será que nós queremos hoje que venha esse despertar do Espírito Santo em nossa vida? Acordar e não mais dormir, acordar e permanecer, acordar e continuar. Nós queremos essa relação com o Espírito Santo. Queridos, avivamento não é um culto, avivamento não é um dia, avivamento é uma continuidade da vida abundante do Senhor na igreja. De vez em quando experimentamos um momento, hoje mesmo, durante o louvor nós estávamos entregues, a nossa oferta de adoração estava completa, a gente estava entregando o coração, o louvor, ministrando, a gente estava ali experimentando do Espírito Santo. O avivamento é essa experiência profunda com Deus, contínua, uma transformação contínua, onde não tem mais retorno, é dali para mais com Cristo. E esse avivamento começa com o poder de Deus. Só que a palavra de Deus, ela não só promete, ela mostra as marcas. E eu queria que você abrisse o coração para entender, porque ao ouvir a marca, virá também o desafio. E nós vamos ser desafiados a viver o avivamento. Quando a igreja segue no capítulo 1 de Atos, depois no capítulo 2, vai ter um momento tão esperado da descida do Espírito Santo. Em Atos 2, vem o Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo, Pedro assume a função de ser porta-voz de uma das pregações mais conhecidas. Essa pregação, passa aí a página ou rola para a próxima parte no seu celular. Essa pregação começa no versículo 14 de Atos 2, e ela vai seguindo, até que lá no versículo 37 ela termina. Ela termina no 36 e no 37 é a reação. O evangelho que nós ouvimos sobre ele, de forma tão clara, na semana passada, no domingo, sobre o que é a centralidade do evangelho, o que é essa boa notícia, que Jesus morreu na cruz por nós, que há uma vida transformada, a condenação do pecado se encerra na cruz, que a nossa identidade é transformada, a identidade de filhos, de servos e mordomos que estamos ouvindo na EBD, toda essa identidade foi pregada. E aí as pessoas ouviram que tinha uma vida nova, perguntaram o óbvio. Versículo 37 do capítulo 2 de Atos. Perguntaram assim, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os apóstolos, o que faremos?
Poxa, Rodrigo, você em pouco tempo falou de uma coisa muito boa, vida abundante, vida plena, preenchimento de vida, transformação de vida, algo novo, algo contínuo, algo que não acaba, eu quero. O que nós faremos então? O que eu posso fazer para experimentar esse avivamento? Versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Grande era a expectativa do povo que viu a descida do Espírito Santo, que ouviu, porque a Bíblia conta que enquanto Pedro pregava, cada um escutava na sua língua. A descida do Espírito Santo aconteceu numa festa, onde tinha pessoas de vários lugares. Então você imagina uma festa muito grande, com gente de todos os países, cada um com a sua língua, e de repente o homem começa a pregar. O cara está pregando em português, tem um francês, tem um inglês, um espanhol, ninguém entendendo, mas nesse momento que o Espírito Santo veio, cada um entendeu na sua língua. Todos entenderam, escutaram, ouviram a mensagem do Evangelho. E ao terminar, ficaram comovidos de tal forma que um olhava para o outro, começou, o que eu faço, falou, ô rapaz, você que pregou, o que eu faço agora? Eu quero essa boa notícia, eu quero essa vida, eu quero experimentar o avivamento. Talvez essa igreja esteja querendo experimentar, viver, ser transformada continuamente pelo avivamento, e tá, nós queremos. Eu quero viver o avivamento. O que eu faço? O que eu procuro? Aí Pedro olha e fala, arrependam-se. Arrependimento já começa a dizer que o primeiro passo e marca do avivamento é uma mudança individual. Apesar de ser uma promessa para um povo, para a igreja, a mudança começa no individual. Arrependam-se. Mudem de vida. Abandonem. Jesus ensinava, nós conversamos. Repara, o que nós fomos conversando ao longo do tempo vai culminando. Se você não esteve, eu te digo. Conversamos sobre o novo nascimento. Dialogamos sobre como que foi a conversa de Nicodemos e Jesus no capítulo 3 de João. E Jesus falava, nasça de novo. Aí Nicodemos perguntava, nasça de novo. Seja uma nova pessoa. A Bíblia diz, irmão, nova criatura, vaso novo, odre novo, tudo novo. Eis que estou fazendo novas todas as coisas, sempre coisa nova. Foi dito hoje na ministração do louvor, abram a tampa sobre vossas cabeças, porque vinho novo está sendo derramado. E o que começará em você, vai respingar no outro. Carlão disse, e eu nem falei com ele, eu estava assim, então já estava animado. Qual que eu já vim correndo, eu falei, dá licença que eu já vou daqui mesmo. Algo novo está para acontecer, mas para algo novo acontecer, nós temos que ser pessoas novas. Compartilhei num domingo, e repito, a ilustração que Jesus usa sobre a vasilha nova recebe vinho novo. Você quer avivamento? Seja transformado para que viva o avivamento. O indivíduo. Pensa primeiro no seu coração. Eu acho, queridos, que arrependimento é um dos grandes desafios. É o que separa aqueles que são despertos e aqueles que continuam dormindo. Porque para viver o arrependimento precisa de muita coragem. Precisa de muita coragem. Muita coragem. Arrependimento significa que aquilo que eu sou hoje, tem coisas que não fazem parte da vida abundante. Se eu continuar vivendo o que eu sou hoje, não há espaço para eu viver o que Jesus quer. Uma ilustração que eu cito, de C.S. Lewis, eu li, depois disso, acho que eu sempre falo isso, vou repetir. Ele fala que uma criança que brinca na areia suja da praça, não sabe a beleza da areia limpa da praia. Ele continua na areia suja. Se você continuar com a sua vida antiga, você não vai querer experimentar algo novo. Se você continuar com seus costumes antigos, não tem espaço para algo novo. Se eu pegar pedra e colocar dentro de um copo, não tem espaço para água. Ou tem pedra, ou tem água. Ou tem você antigo, ou tem algo novo. E para sair do antigo para o novo, precisa de arrependimento. Jesus quer encher. Jesus disse que veio para ter vida abundante, ele já falou. Se você não sabia e você entrou aqui hoje sem saber, Jesus quer que você tenha uma vida abundante. Ele quer que você tenha uma vida totalmente transformada, mas exige arrependimento.
exige confissão dos pecados, para que sejam removidos, perdoados. Pecado é tudo aquilo que está tirando você da vontade de Deus. E pecado vai de coisas que amplamente são conhecidas, como vícios, como roubo, como adultério, mas também sobre coisas pequenas, como desejar o mal, como fofoca, como intriga. São coisas que estão te tirando desse lugar de novidade. E nós não estamos percebendo que é isso que está minando. É como se fosse uma bexiga que está cheia de água, mas tem um furo. Por mais que se preencha, escapa essa água. Nunca permanece, exige arrependimento. Repara, queridos, eu não sei o quanto que tem gente que, pesquisador de avivamento, eu estava conversando com o Daniel no final de semana sobre os avivamentos que teve, e tem uns que vão ficando famosos. Teve um que aconteceu em País de Gales, um movimento de avivamento, muita gente, que os bares estavam fechando. Ué, o que tem a ver uma coisa com outra? Estava tendo avivamento na igreja, o bar estava fechando. Tinha tantas pessoas querendo Jesus que estavam abandonando. E foram abandonando. Acho que o cara pensou, eu vou viver de outra coisa, agora eu vou viver do avivamento. Eu vou para lá, vou entregar minha vida lá. As pessoas abandonaram. E começou como? Começou na confissão de pecado. Quando acontece avivamento, primeiro houve arrependimento. Pode procurar, vai na história. Procura o avivamento que você quiser. Tem da Rua Azusa, são nomes diferentes, você procura. Rua Azusa, País de Gales, vai em Atos. Arrependimento. Começa com uma vida diferente. Como que vai começar então um mover diferenciado de um avivamento em nós, quando a minha vida for diferente? Só que para esse diferente tem que ter coragem. Temos coragem? Cantamos uma música hoje, eu vou desafiar a Clarinha. Você consegue botar a música do Morada que fala do mais perto do monte? Esqueci o nome da música. Obrigado, tudo sobre você, viu? Nós cantamos. A fórmula da coragem para que haja arrependimento está aqui. Repara, ó, a música diz, mas recua um pouquinho para a parte do monte. Isso. Primeiro começa assim, mais perto do monte. Que monte é esse? É o lugar onde foi revelado o plano de Deus lá em Êxodo. Quando Moisés recebeu a lei e a vontade de Deus, foi aqui. Então, significa que quanto mais perto eu estiver de onde está a presença de Deus, mais perto eu estou da face de Deus. Eu quero estar perto de Deus, eu quero avivamento. Então, ó, mais perto do monte, mais perto de Deus. Passa, por favor. E aí, quanto mais perto eu estou, eu fico perto dessa glória, eu fico perto da morte. Mas, Rodrigo, você acabou de dizer que Jesus veio para que tivesse vida abundante. E quanto mais perto da glória, da presença, eu encontro morte, é a morte do seu velho eu. Arrependimento. A gente canta animado, tá? Então me tira o medo, olha, tira o quê? O medo, que me faz dizer a Moisés, a outra pessoa subir no meu lugar, e me faz entender, aí canta sobre quem Deus é. Sabe qual é o problema, queridos? Queremos avivamento, mas queremos que outros subam, vivam avivamento para nós. Quem? Moisés. Os líderes, os pastores, o pregador do YouTube do momento, deixa ele viver algo com Deus, ele só me entrega. O povo fez isso com Moisés. Sabe o que aconteceu com o povo que não subiu para o arrependimento? Idolatria, abandonou Deus lá embaixo. Quando eu não me arrependo, quem se torna o meu Senhor é o pecado. E onde o Senhor é pecado, ali há morte abundante. Nós nascemos assim, queridos. Não tem espaço para habitar duas coisas. Adolescente, jovem. Adolescente, jovem. Adultos, idosos. Não uma classe para todos. Joel disse que o Espírito do Senhor seria derramado nos mais experientes, mas também nos jovens. Em vocês, em vocês, em vocês, em vocês, em vocês, em nós. Mas comece em arrependimento, coragem. Talvez hoje a sua oração tenha que ser, então me tira o medo. Então me tira o medo de abrir mão daquilo que eu gosto há tanto tempo. Me tira o medo de abrir mão daquilo que me dá identidade há tanto tempo. Me tira o medo para abrir mão daquela prisão que me está prendendo há tanto tempo. Para que eu possa subir ao monte,
onde há a tua presença, e que morra o meu velho homem, que morra a minha velha mulher, para que Cristo seja o novo em mim. Arrependimento. Queridos, não adianta. Você pode ficar 10 anos buscando avivamento. Se não tiver coragem para arrependimento, não encontrará o resultado. Essa é a diferença. Nós cantamos sobre coragem, que tenhamos. Então Pedro disse, olha, tenham coragem, se arrependam, confessem o pecado. Quando vocês confessarem o pecado, será retirado de vós a condenação dele. Aí vem a palavra remissão. Isso eu estou falando, vocês não eu falei, não fecha. Atos 2, 37. E repare que, assim que eu creio, eu recebo a remissão dos meus pecados e o dom do Espírito Santo. Rodrigo, que dom é esse? É o dom que a gente conversou no EBD? A capacitação, para pregar, para ministrar? Não, é uma palavra diferente aqui. Geralmente, quando a gente fala de dom do Espírito Santo, por exemplo, pregar, profetizar, dom de fé, cura, ministrar em língua, discernir línguas, palavra de conhecimento, a palavra é carisma, tipo carisma, que vem de graça. Aqui é dorear. Ah, Rodrigo, explicou nada também. Falou dorear, dorear significa presente. Olha que interessante. Para aqueles que têm coragem de dar o primeiro passo para o avivamento, que é uma mudança individual, eles recebem um presente. Os pecados são removidos e o presente do Espírito Santo é dado. Se torna morada do Espírito Santo. Corpo do Senhor, igreja com Cristo. O Espírito Santo habita ali. Então, o primeiro passo para o avivamento, para a vida abundante, começa em mim. Pode fazer assim, ó, em mim? Em mim. Já vai ter um em nós, mas começa em mim primeiro. Tá bom, Rodrigo, entendido em mim. O que acontece no restante do texto? Olha comigo o versículo 40. Você não fechou não, né? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Olha o resultado. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase, quantos aí? Quanto é que está na sua Bíblia? 3.000, vai que está diferente, 3.000 pessoas. Vocês têm noção de o quanto é 3.000 pessoas? Preste atenção. Conta-se que quando Jesus morreu e ressuscitou, havia um número de, em média, 120 pessoas. Tudo bem? Então, se eu tivesse 10 vezes esse número, qualquer coisa, ó, a minha bancada me corrige aqui. Eu tinha 1.200 pessoas. Ou seja, faz a conta. 10 vezes, 1.200. Então, aproximando, eu estou falando de 25 vezes o número de pessoas. Aproximando, viu? Para eles não me cobrarem na aproximação acerta. O que isso quer dizer? Mais ou menos, ó, para cada um que estava com Cristo, daqui para lá, foi acrescido. Vocês têm noção de que isso? 1 para 25, uma pessoa que antes estava com Jesus, após a mensagem de coragem para arrependimento, cresceu 1 para 25 pessoas, uma comunidade de 3.120 pessoas, em um dia. Você acha que isso continuaria dando certo, se não houvesse mudança individual? Um por um? 3.120 pessoas pensando diferente, 3.122 com suas próprias vontades, 3.120, estou falando 22, 120 pessoas que queriam coisas diferentes? Não, teve que mudar. Para que houvesse agora Atos 2, 42. Geralmente a gente conhece o versículo 42, que é, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente conhece a comunidade da igreja de Atos. A igreja que a gente olha, nossa mãe, esse pessoal que vivia, a gente conhece isso. Onde começou? No cada um. Só que o cada um levou a um nós. O cada um necessariamente leva para a unidade. Uma marca do avivamento é uma transformação também coletiva. Um grupo. Não existe avivamento onde não há depois coletividade, unidade, comunhão. Olha só, capítulo 2, 42. Tem 4 coisas que a igreja perseverava. Tem a doutrina, o ensino e tem a oração. Eu vou considerar aqui ainda para ser positivo, aqui, para não dizerem que eu estou forçando, que a oração é algo que você faça individualmente. Comunhão e partir do pão, não.
Então, de 4 características, aqui, se você ler o resto, aí já a minha tese ganha força. Mas vamos ler. Eram sobre comunidade. E aí a Bíblia vai continuar dizendo que eles permaneciam nos sinais dos apóstolos. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45, vendiam o que tinham, distribuíam entre todos. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando ao Senhor, 47, e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que interessante, a comunidade vivia junta, unida, compartilhando. Eu era transformado no meu coração, mas necessariamente isso impactava e era usado na vida de outro. Foi o que Jesus disse em Atos 1. Quando vocês receberem poder do Espírito Santo, e é necessário muito poder para transformar o coração de um pecador, isso vai te levar a alcançar outros, para dar testemunho, o que você vive, quem você é. E esse testemunho vai te impactar, você vai ouvir algo que você nunca ouviu. Uma experiência nova que você vai pensar, opa, por que não? Então eu preciso viver junto. Avivamento, vida abundante, reúne pessoas, não afasta. Aumenta a comunidade, não diminui. A igreja cresce, mas cresce porque quer estar junta. O coração é transformado quase no magnetismo, que atrai necessariamente outros e outros, vão se juntando e você não separa mais. A igreja permanece junta. Igreja é coletiva. Teve um vídeo rodando de um pregador falando, você não é igreja. Peraí, eu vou ver esse vídeo. Aí eu fui assistir. Repito, você não é igreja. Olha, ele estava pregando para a igreja. Você não é igreja, nós somos a igreja. Você não é corpo, você é membro do corpo. Você é parte daquilo que Deus instituiu como igreja. Membro não prospera sozinho. Eu não corto um dedo e solto achando que ele vai viver, ele vai morrer. O corpo até continua sem o dedo, mas o dedo morre. Porque o corpo é onde tem vida. A vida do membro está no corpo. Deus dá vida ao corpo de Cristo. E eu tenho vida porque sou parte do corpo de Cristo. E aí hoje eu vejo muita gente falando, eu vou ser igreja sozinho. Não. As duas palavras não fazem sentido na mesma frase. Ser igreja sozinho não, é impossível. Não tem como. Ou você é igreja ou você é sozinho. Eu vou manifestar meus dons sozinhos. Não, ou você é igreja ou você é sozinho. Aí eu te pergunto, essa igreja aqui, que tudo dividia, partia pão, de comunhão, ela é um desafio para nós. Eu olho e falo, meu Deus do céu, é muito difícil. Acompanhar o ritmo de pessoas diferentes é muito difícil. O que tem que acontecer? Vida abundante. Ação do Espírito Santo. Verdadeira. Por que a igreja se reúne e continua? É porque Jesus conecta. Jesus nos une. Une a minha vida com a vida da pastora Marta e a vida do Daniel. 3 gerações diferentes, ideias diferentes, vontades diferentes, desejos diferentes, mas que em Cristo tudo converge nele. Você consegue abrir em Efésios, capítulo 5, versículo 18? Porque essa coisa da igreja viver junta é marca no Novo Testamento. Não só Atos, mas as cartas do apóstolo Paulo, as cartas do João, do Pedro, elas sempre falam elas vão falando da pessoa e terminam na vida do grupo. E um texto que a gente pode ler como que era, Efésios 5:18, Clarinha está rápido aqui, tá? Eu falo, olha, já está. Ele vai dizer sobre a vida coletiva. Ele diz assim, olha, não se embriaguem com vinho, que leva à dissolução, à libertinagem, mas enchei-vos, sede cheios do Espírito Santo. Opa, eu já posso ligar agora um olhar de atenção. Aonde tem plenitude do Espírito, tem plenitude de vida. Avivamento. Peraí, então, do que Paulo está falando? Vida abundante. E o que acontece onde tem vida abundante?
falando entre vós com salmos, com louvor, com músicas, com cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração. Olha, então não é só música. Louvor não é só música, a gente já conversou sobre isso. Adoração não é só música, é minha vida. É a nossa vida que Deus quer. E se eu entreguei a minha vida a Jesus, é muito mais fácil eu viver com meu irmão. Ah, eu tenho dificuldade com o Patrick, eu não quero ver o Patrick, eu não tenho mais querer, eu entreguei minha vida a Jesus. É isso que a gente fala. Você declara Jesus como seu Senhor e Salvador, se Ele é Senhor da sua vida, o meu querer é submetido. Eu morri para quem eu era antigamente. Eu tive coragem de ir até a presença de Deus e morrer para mim. Os meus gostos não me impedem de ser um com o Patrick. E Deus começa a encher o meu coração de tanto amor que eu falo, gente, o que eu tinha contra? E Patrick também, a gente vai estar junto. A mesma coisa acontece na igreja do Senhor. Mas isso é para quem entregou o coração. E aí às vezes você quer ser um e não entregou seu coração a Jesus. Aí falha e culpa as pessoas. Comentei quinta-feira. O que vocês acham que é mais fácil? Eu querer mudar o erro de todo mundo, ou Jesus me fazer amar todo mundo apesar dos erros? Jesus mudar a minha vida. É mais fácil eu começar uma oração de 30 dias para Deus mudar a minha vida do que 30 dias para mudar a vida de cada um. Geralmente a gente aponta sempre para o outro primeiro. Lembra que o avivamento começa em mim? Opa, então começa em mim. Eu tenho coragem de ser diferente. E o outro? Aí eu vou orar porque Deus vai mudar também. Mas se o avivamento está acontecendo lá, ele está mudando. E a gente vai estar junto. Segue na Bíblia aí, ó, versículo 20. Dando sempre graças ao nosso Deus. Uma igreja que vive o avivamento é grata. Sabe das coisas que Jesus está fazendo. Aí vem o versículo 21. O versículo 21 vem arrasando tudo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo. Humildade, sujeição mútua. Não há espaço para maior e menor no reino de Deus, na igreja. Nós somos todos iguais. Se todos somos filhos, todos somos servos, todos somos mordomos, todos servimos juntos. Não tem espaço de, mas eu tenho uma função tal, então eu tenho privilégio. O seu privilégio de talvez estar servindo há mais tempo, é o único. Mas eu estou há 20 anos, seja grato, você está há 20 anos com o Senhor. Não tem é todo mundo junto. Vida abundante. Comunidade. Jesus tem um propósito para o todo. E você está disposto a viver o avivamento para todos? A ser canal de avivamento para outro? Porque talvez comece em você. Talvez comece em Catrine. E em Catrine vai começar a ramificar. Disse aqui Carlão, não fui eu. Que aquilo que Deus vai derramar em você vai jorrar no outro. E aí, confirmando isso, Jesus disse, aquele que vier de mim, beber, fonte de água viva, jorrará água. Quem estiver na videira vai multiplicar frutos. Quem é discípulo, gera discípulos. Jesus sempre quer mais. Olha o que disse a Bíblia em Atos, iam sendo acrescentados as pessoas. O incrível é que a Bíblia fala que o povo tinha simpatia com a igreja. Nem todo o povo mudava, mas respeitavam. O povo olhava e falava assim, esse pessoal é diferente. Não mudava ainda, mas olhava, eu respeito o que está acontecendo ali. Mas quem mudava era agregado. Se juntava, se conectava. Sempre tem espaço para mais um. Tem umas cadeiras aqui, que tem que ser ocupadas. Tem espaço aqui, nem que a gente sente no chão. Eu sento no chão aqui de boa, aqui, eu estava aqui na escadinha, o Daniel fica aqui quietinho. Tem espaço. Existe espaço para que a igreja cresça, porque o avivamento desperta, acorda. Tem muita gente dormindo perto de você. E aí eu vou para uma terceira característica. O avivamento, ele é individual, se torna coletivo e se expande. Eu não consigo guardar o que Deus faz na minha vida para mim. Eu preciso necessariamente compartilhar com o outro. Então a igreja de Atos, ela vai sair em missões. Ela vai para outras cidades. Ela começou na cidade de Jerusalém. 2000 anos depois está em Campos do Goitacazes. Passou por muito lugar para chegar aqui. Cresce. É muito lugar aqui. Então, esse crescimento vai de uma convicção muito grande de que a vida abundante é para todos. E aí, eu vou compartilhar agora um exemplo, né? Eu acho que de quinta para cá, 3 pessoas pelo menos, não, 4. Se eu aumentar, vai para 6. Pelo menos 6 pessoas, de domingo a domingo, falaram sobre ir para as ruas. Comigo. Eu vou conversando, vou perguntando, e aí? O que Deus está colocando no seu coração? Qual o sonho? Sempre vamos para a rua.
Seja rua aqui, essa rua, ou rua atrás de outros. Rua, vamos para fora. Para fora, vamos, para fora. A última pessoa com que eu conversei hoje de manhã, ela falou assim, pastor, na minha época, a gente ia para a rua. Dona Marilúcia, eu estava conversando com ela de manhã, conversa boa. Eu queria que o tempo parasse. Ele falou assim, vou ficar aqui, só eu aqui. Ela ficou conversando, na minha época, a gente ia para a rua. Como é que era? Eu fiquei curioso, eu já gosto de conversar. Ela foi falando, olha, a gente ia, juntava, pegava lá um folheto, aí ia para a rua. Aí ia entregando as pessoas, a gente batia de porta. Oi, posso orar por você? Tem algum pedido de oração? E aí as pessoas sabiam que a gente estava ali. Aí eu fiquei, vamos fazer isso. Vamos para a rua. Vamos, pastor, vamos para a rua. Vamos atrás das pessoas. Igreja não é parede, querido. Eu às vezes brinco, você não vai à igreja. Porque ir necessariamente quer dizer que é um lugar. Você não vai à igreja, você não veio à igreja. A gente fala isso, não vai mudar a nossa palavra. Talvez com o tempo que o avivamento vai acontecendo, a gente muda. A gente não veio à igreja. Viemos nos reunir como igreja. Nós somos a igreja, a pedra não é a igreja. E se nós somos a igreja pode se deslocar, se mover e ir atrás das pessoas. Mudar o bairro, mudar as pessoas. Por quê? Porque Jesus está fazendo algo em nós. A palavra igreja é um chamado para fora. Isso quer dizer igreja, chamados para fora. É uma reunião fora, é fora para alcançar outros. O avivamento gera uma necessidade de fazer discípulos, de ir atrás de outras pessoas. Então, repare o trilho. Uma transformação individual com a coragem do arrependimento. Uma mudança coletiva com a vida em unidade. Mas uma expansão do reino de Deus com missões, evangelismo, discipulado. Se a igreja tiver essas 3 características, significa que está vivendo avivamento. Caminhando para o fim. Esse avivamento, queridos, é como uma árvore. A semente central do avivamento é o Evangelho de Jesus. Pode vir o Ministério de Louvor, por favor? Para a gente cantar. A semente central do avivamento da igreja é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Cristo é aquilo que Ele usa para que o avivamento aconteça. A raiz é fincada no coração de uma pessoa. E depois ela vai multiplicando no coração de cada um. Você pode ficar de pé? Eu creio, queridos, que para que haja um avivamento, é necessário que a semente do Evangelho floresça em nós. É necessário que o avivamento chegue até a nossa vida. E eu queria que começasse hoje. Vocês me permitem a gente cantar uma outra canção? Vai ser em dó. Essa música a gente conhece, vocês ficar tranquilo. Eu creio que se a igreja começar a chamar e clamar por vida, a vida vem. Eu creio que se a igreja entender que é hoje o dia que o arrependimento tem que acontecer, ele acontece. E arrependimento não é só sobre o primeiro passo, mas é sobre a continuidade de vida. E eu entendo que existe espaço na igreja do Senhor, na cura, para que Deus venha fazer aquilo que Ele quer. Existe espaço nos adolescentes, nos jovens, nos ruiós, nos idosos, nos homens, nas mulheres, para que Ele faça o que Ele quer. E tem que começar em algum momento. Se você entende, já começou, que hoje seja um marco de continuidade. Mas se tiver que começar, começa hoje. Que seja hoje, que seja agora. O Espírito Santo já veio faz 2000 anos, mas se não veio na sua vida, que seja hoje, que seja agora. Se você tem uma vida pequena com Jesus, se você está aceitando areia suja, que seja hoje, que seja agora. Tenha coragem
e vamos atrás. Vai mudar, vai ter coisas que vai acontecer diferente, a sua vida vai ser diferente, você vai ser outro daqui a pouco. O caldo verde vai ter pessoas diferentes lá. Vão ser pessoas diferentes que vão se reunir lá para compartilhar a vida, para rir, para se divertir. Vão ser pessoas diferentes que vão acordar amanhã na escola. Vão ser diferentes das pessoas que vão para o trabalho amanhã. Vão ser diferentes, porque vai ser diferente. O avivamento transforma. Então que comece hoje. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Comece a sua própria oração para que o avivamento dele venha.